Livro Enganado pela Nova Era, capítulo 6. Discípulo de um guia espiritual. Como era ser um discípulo de um dos anjos de Satanás? Até que era agradável a princípio. Começaram a acontecer muitas coisas fascinantes e interessantes. Fui até mesmo levado a viver num tipo de paraíso por algum tempo e me senti abençoado. Considerei a aparição de Djurhalku algo muito pessoal e por isso não contei nada a ninguém, nem mesmo a Muriel. Vários meses haviam passado desde a visita do guia. Havia apenas um punhado de gente no serviço de cura de meio de semana no caminho iluminado. Muriel estava presidindo a cerimônia de acender velas. Uma vela pequena, chamada Vela de Cristo, brilhava no centro do altar. Muriel convidou uma pessoa por vez a comparecer diante do altar, pegar uma velinha branca e acendê-la numa das velas do altar. A pessoa então colocava sua velinha acesa num círculo em torno da vela de Cristo. Depois daquilo, Muriel canalizava uma mensagem para aquela pessoa. Logo chegou a minha vez de ir à frente. Permaneci em pé diante do altar, esperando que ela me desse uma mensagem pessoal. Muriel fechou os olhos e canalizou. Você é um discípulo pessoal de Djurhalku. Ele o está instruindo por meio de suas meditações e está também implantando formas de pensamento em sua mente durante o sono. Ela entortou os olhos como que focalizando maiores dados vindos de sua mente. Numa vida passada, você foi um monge no convento de Djurhalku, no Tibete. Em sua vida como espírito, antes de ter encarnado na vida presente, você teve uma reunião com ele nas planícies espirituais. Inclinei-me para a frente para ouvir com muita atenção. Foi feito um pacto e você concordou em encarnar com um propósito específico de se tornar um de seus discípulos. Ficou planejado que você se submeteria a um rígido treinamento e então ajudaria Djurhalku em alguns projetos especiais que precisariam ser executados no planeta em conexão com a nova era. Muriel abriu os olhos e sorriu. Com um movimento de suas mãos, ela varreu rapidamente a minha aura e região da minha cabeça e dos meus ombros a fim de equilibrar a energia. Muito obrigado, eu disse, e voltei para o meu assento. Pensei comigo, então Muriel sabe sobre o meu discipulado. O que mais teriam os guias lhe contado? Pelo fato de estar determinado a ser um discípulo diligente para meu guia, gastei grande parte do meu tempo vago estudando os ensinamentos de Djurhalku, como apresentados nos livros de Alice Bailey. Estava especialmente interessado em informações concernentes ao Cristo e à sua segunda vinda. Os livros declaravam que a nova era preparará o terreno para a volta do Cristo, uma aparição física do guia que lidera a hierarquia dos guias. O trabalho da hierarquia é preparar o caminho para este acontecimento. O dever da humanidade é aceitá-lo e trabalhar em harmonia com seus ensinamentos e advertências quando ele aparecer. Aprendi que o termo O Cristo não se refere a uma pessoa especificamente. Antes, é o nome de um cargo executivo dentro da hierarquia, o equivalente a dizer o presidente de um país. Alice Bailey afirma que um guia chamado Maitreya assume a posição do Cristo, tendo ocupado esse cargo há cerca de 2000 anos. Ela enfatiza que o retorno do Cristo será o mesmo evento da prometida volta do Messias do cristianismo. Muriel ensinou a teoria de que, coincidindo com o início da nova era de Aquário, Maitreya está para transferir-se para outros deveres de teor mais elevado em algum outro lugar do universo. Sua posição como Cristo deveria, neste caso, ser assumida por um dos outros guias mais importantes, tal como Kuthum ou o guia Jesus. Ela enfatizou que os guias precisam de discípulos humanos para ajudá-los a preparar o planeta para a vinda do Cristo.
O movimento da nova era tem por objetivo promover uma base de recursos humanos a partir do qual os guias podem recrutar discípulos a fim de trabalharem nos vários aspectos de suas atividades, áreas como política, educação, religião, cultura, comércio e finanças. Para treinar tais discípulos, Muriel fundou o Caminho Iluminado, com aulas de meditação e canalização. A hierarquia estava precisando de canais dedicados que seguissem as instruções dos guias e sacrificassem seu tempo, sua energia e seu dinheiro, a fim de cumprir obedientemente as orientações dadas, orientações que deveriam ser consideradas como sendo a vontade de Deus. Em contraste com o que acontecia no Caminho Iluminado, os escritos de Bailey afirmam que a maioria dos discípulos da hierarquia estão inconscientes do relacionamento que têm com seus guias. Quando o guia comunica ideias por meio de telepatia, o discípulo não está ciente do que está acontecendo. Ele simplesmente pensa que as ideias são fruto da criatividade de sua própria mente. Supostamente, muitos dos líderes governamentais, dos economistas, filantropos e líderes religiosos constituem tais discípulos inconscientes dos guias. Está na hora de você se mudar desta casa, disse a voz interior da consciência enquanto eu meditava certa manhã. Quero que você more sozinho. Você precisa estar num ambiente menos perturbador, onde possa gastar mais tempo meditando e estudando. A mensagem veio com muita clareza. Eu ainda morava na mesma casa em Los Angeles, que partilhava com mais 3 amigos íntimos havia 2 anos. Fiquei imaginando para onde deveria me mudar. A voz interior tornou a falar. Você deve se mudar para a cidade de Torrance. Encontre um apartamento silencioso, onde bata muita luz. Você vai pagar mais pelo aluguel, mas não se preocupe. Saiba que você está sendo abençoado por Deus e que estará tudo bem. Torrance fica no subúrbio de Los Angeles, cerca de 40 quilômetros ao sul do lugar onde eu morava. Estaria mais perto do trabalho, mas não gostava da ideia de morar sozinho como um recluso. Decidi que a orientação para a mudança vinha de meu ego superior e era meu interesse obedecer, apesar de estar um tanto apreensivo. Ao pensar em minha mudança, compreendi a dramática transformação ocorrida em meu estilo de vida, desde o dia em que comecei a frequentar as aulas no Caminho Iluminado e desde que comecei a ser discípulo de Diju Halku. Minha vida voltada às coisas espirituais já não era mais compatível com o estilo de vida mundano de meus colegas. Perdi todo o interesse de visitar bares, um dos meus passatempos favoritos. Desde o dia em que fiz o voto de celibato, não saí com mais nenhuma moça. Ao descobrir quanto lixo ameaçador, quanto material sexualmente estimulante e quanta violência eram apresentados pela mídia, fui gradualmente deixando de frequentar cinemas. Fiz até mesmo um esforço consciente para eliminar todas as profanidades e expressões chulas de meu vocabulário, à medida que tentava viver uma vida tão santa quanto possível. Em lugar de namorar e condescender com entretenimentos mundanos, procurei gastar meu tempo no estudo da literatura esotérica, na oração, na meditação. Passeios na natureza e visitas a museus tomaram o lugar das visitas às praias e festas. Na aspiração de buscar o reino de Deus em lugar das coisas deste mundo, gastei grande parte do meu tempo na contemplação da minha jornada espiritual com Deus, entre aspas. Depois de levar a última parte da mudança para meu apartamento novo, sentei-me no chão, acarpetado, e meditei. Bem-vindo à Irmandade Branca, anunciou uma voz interior clara e distinta. Os guias estão muito satisfeitos com seu progresso. Você será felicitado por uma disposição de seguir em frente apesar das dificuldades. Continue avançando. Mantenha-se no caminho estreito. Algumas vezes você tem a tendência de trabalhar duro demais. Tire tempo para descansar. Mantenha o equilíbrio. Minhas bênçãos. Sou Sanat Kumara. Minha nossa, eu pensei, o próprio Sanat Kumara tirou tempo para canalizar uma mensagem para mim. A clareza de suas palavras me surpreendeu. Era como se alguém tivesse realmente falado dentro do meu cérebro.
Transbordei de alegria e contentamento. Eu já estava um tanto familiarizado com Sanat Kumara devido aos ensinamentos de Jiju Halku. Ele era um personagem misterioso e interessante. Aparentemente, todos os guias principais da hierarquia, inclusive o Cristo, eram supervisionados pelo grande ser espiritual de origem não humana que supostamente vinha de Vênus. Minhas meditações agora eram sempre acompanhadas por uma clara luz que brilhava na minha fronte. Muriel explicou que a luz indicava que o centro do terceiro olho, o chakra localizado na fronte, havia sido aberto. Especialmente depois da visita de Jiju Halku, percebi que minhas meditações eram algumas vezes acompanhadas por fenômenos místicos. Por exemplo, em várias ocasiões, um jogo de luzes brilhantes e multicoloridas cascateavam em círculo dentro da minha fronte. Era como olhar dentro de um gigantesco caleidoscópio. Em ocasiões menos frequentes, eu tinha profundas experiências místicas. Uma vez acordei no meio da noite para descobrir que meu quarto estava inundado por uma luz verde. Parecia que o aposento estava cheio de partículas microscópicas de fumaça e uma luz fluorescente verde havia sido acionada, algo parecido com uma discoteca cheia de fumaça colorida. Apesar do estranho acontecimento, senti uma suave paz. Eu não havia tomado qualquer tipo de drogas, pois eram proibidas aos seguidores da metafísica. Numa manhã de Natal, quando estava assentado para meditar, de repente meu cérebro ficou inundado por uma luz clara e brilhante. Senti uma tranquilidade maravilhosa, como a pura glória celeste. Uma reconfortante sensação de calor encheu meu corpo, como se eu estivesse sentado ao calor do sol de verão e seus raios estivessem penetrando completamente nas profundezas dos tecidos do meu corpo. Assentado nessa luz cheia de paz por vários minutos pensei, que maravilhoso presente de Natal recebi de Deus. Durante o serviço de adoração num domingo pela manhã, Muriel canalizou uma mensagem profética para mim durante a cerimônia das velas. Alguém no seu trabalho vai sair em breve, ela disse. Isso significa que você será promovido e terá maiores responsabilidades. Assim que Muriel terminou de falar, em minha própria mente pude ouvir distintamente o nome de Jack Thompson. Mas então racionalizei imediatamente que não havia como ele deixar a companhia porque já estava lá havia tanto tempo. Decidi que a pessoa implicada na mensagem deveria ser o vice-presidente. 2 dias depois, o presidente da nossa companhia anunciou uma reunião inesperada com os membros da diretoria. Ele começou a falar. Pedi essa reunião para informar a vocês que Jack Thompson está deixando a companhia. Senti um calafrio percorrer-me a espinha. Jack está retornando ao seu estado natal, o Missouri, continuou o chefe. Desejamos-lhes tudo de bom em seu novo empreendimento. Teremos, é claro, que reorganizar o departamento a fim de cobrir seu trabalho. Fiquei chocado. A mensagem de Muriel havia sido absolutamente certa. Além do mais, quando Muriel profetizou, a voz interior do meu ego superior havia dito claramente quem era a pessoa envolvida, apesar da minha inteligência racional ter descartado aquele nome como sendo ilógico. Percebi que precisava prestar mais atenção à voz interior da minha consciência. Aparentemente, ela tinha informações às quais minha mente racional não tinha acesso. Depois da resignação de Jack, recebi a promoção justamente quando Muriel havia predito. Minha confiança no relacionamento de Muriel com Deus, entre aspas, tornou-se a partir daí inabalável e dediquei-me inteiramente a trabalhar com ela como parte do treinamento do meu discipulado. Comecei a alimentar a ideia de que se seguisse obedientemente o caminho do discipulado, eu poderia fazer as iniciações mencionadas nos escritos de Alice Bailey. Supostamente, esses eventos ocorriam durante o sono do discípulo, quando ele visitava as esferas celestiais em sua alma. Os ensinamentos afirmavam que o objetivo principal do discipulado estava em atingir a 5ª iniciação, chamada iniciação da messianidade. Nesse ponto, o discípulo se tornaria ele mesmo um guia e viveria em glória celestial como um imortal servo de Deus. Poucos meses depois da acurada profecia de Muriel, relacionada às mudanças no meu trabalho, ela suspendeu repentinamente os serviços de domingo de manhã no caminho iluminado.
a fim de dar a si mesma tempo para a transformação pessoal. A fim de manter o ritmo de ir à igreja, fui impressionado a frequentar a igreja mais próxima de onde eu morava, que era luterana. Acreditando que eu estava andando com o mesmo Deus, fiquei feliz em adorar junto com outros cristãos em suas igrejas. Era o início do mês de dezembro. Foram iniciados novos serviços e novas aulas no caminho iluminado. Durante o serviço do primeiro domingo, Muriel canalizou uma mensagem para mim quando eu estava em pé diante do altar. Você vai ter uma surpresa no Natal, ela disse. Não foi dada mais nenhuma informação e eu voltei para o meu assento. Desde que me uni ao caminho iluminado, minha vida foi alvo de inúmeras e interessantes surpresas. Elas estavam quase se tornando a norma, por isso não dei muita atenção à última mensagem. Pouco antes do Natal, ajoelhei-me diante do altar em meu apartamento para começar a sessão de oração e meditação. Ali recebi uma mensagem clara, anunciada pela voz interior do silêncio. Em breve você fará uma mudança que o levará a outro lado do oceano, disse a voz. O lugar para onde você vai ainda não deve ser anunciado. Senti-me estranho. Um senso intuitivo me dizia que esta mensagem era muito importante, apesar de não me ser dito para onde e nem quando deveria me mudar. Fiquei imaginando se não deveria me mudar novamente para a minha terra natal, a Inglaterra. Também pensei na possibilidade de os guias desejarem que eu me mudasse para o Havaí, onde fiz uma série de trabalhos para a minha empresa. Na noite seguinte, assisti a uma sessão de canalização em grupo. Uma colega canalizou uma mensagem pessoal para mim, em resposta às perguntas que eu havia formulado sobre a breve mudança. A mudança que você vai fazer não tem que ser permanente, disse ela. Ela vai aclarar velhas energias. Ela também envolve mais treinamento sob a supervisão da hierarquia. Comece a vender tudo aquilo que não poderá levar com você. Viaje com pouca bagagem. Sua vida está entrando num novo ciclo. Depois que este ciclo passar, estará preparado para começar a verdadeira vocação de sua alma para esta encarnação. Tinha que ser a Inglaterra. Meus pensamentos estavam constantemente voltados para lá. Sentimentos conflitantes me assolavam. Eu estava bastante animado com a ideia de retorno, mas estava também apreensivo. Eu estaria deixando um trabalho bom e seguro para encarar um futuro desconhecido. Concordei em confiar nos guias e seguir suas orientações. Fiz esta oração de dedicação a Deus, entre aspas. Obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Obrigado por te revelares a mim. Peço-te que dirijas a minha vida por teu divino poder. Peço-te que afastes todas as ilusões da minha mente e que tua verdadeira vontade me seja revelada. Peço-te que me uses como um servo da hierarquia. Amém. Dirigi-me a Muriel em busca de conselho e aprovação quanto à aparente mudança para a Inglaterra. Ela canalizou. Sua vida é abençoada. Tenha fé em Deus e prossiga com uma atitude de leveza e alegria. Apesar de que fará várias coisas na Inglaterra, a mudança será mais uma peregrinação para que você se liberte das antigas ligações e resolva conflitos passados com seus pais. Muriel fez alguns momentos de silêncio antes de continuar. Não vejo trabalhando num emprego fixo. Você fará algumas coisas para a hierarquia ali. Vejo-o visitando Findhorn. Saí do emprego, vendi todos os meus móveis, dei muitos dos meus pertences e voei para o Reino Unido, com uma única mala contendo todas as minhas posses. Senti-me doente de apreensão quanto à minha mudança para Londres. A desorientação por não saber onde deveria ficar e o que deveria fazer permeou todo o meu ser. Fui para um hotel e aguardei mais informações dos guias. Poucos dias depois de minha chegada à Inglaterra, acordei certa manhã me sentindo extremamente deprimido. Estava a ponto de me debulhar em lágrimas quando decidi buscar conforto na meditação. Depois de estar assentado por alguns momentos, de repente fui acometido por uma rajada de energia. Era como se eu estivesse sendo eletrocutado
quando uma onda de luz relampejou através de todo o meu corpo e a voz de Deus, entre aspas, alulou em meu ouvido interior. Prossiga em energia. Se eu não estivesse sentado numa cadeira, a força da energia certamente me teria lançado ao chão. A onda durou apenas uns 2 segundos. Depois de uma pausa de mais uns 2 segundos, a onda de energia me acometeu outra vez. Prossiga em energia, a voz repetiu. Fui então acometido uma terceira vez. Prossiga em energia, ela relampejou. Depois disso, apenas o silêncio. Foi reconfortante saber que Deus, entre aspas, estava me ajudando. Senti paz, minha fé foi reativada e eu prossegui com coragem. Sentindo que deveria permanecer em Londres, aluguei um pequeno apartamento no distrito de Earl's Court. Eu não tinha sequer ideia de quanto tempo permaneceria ali ou o que deveria fazer. Talvez esta seja uma mudança permanente, pensei. Imaginei que é uma mudança permanente até o dia em que eu receber orientações que me digam o contrário. Depois da miraculosa onda de energia da parte de Deus, entre aspas, alimentei a esperança de ter sido curado de meus problemas de saúde. Infelizmente fui desapontado. Minhas dores continuaram. Apenas minha coragem e fé haviam sido fortalecidas pela demonstração do poder de Deus, entre aspas. Durante a maior parte do dia eu saí em busca de um trabalho. À noite fui impressionado a tomar parte nas atividades de várias organizações da nova era. Alegrei-me com uma visita que fiz às operações londrinas de Lucy's Trust, a organização que publica os livros de Djurral Kuhl por Alice Bailey. Aos domingos, pela manhã, eu assistia aos serviços religiosos de uma igreja anglicana local. Fiquei triste e desapontado ao observar o pequeno número de membros nas congregações inglesas, comparadas ao tamanho de suas igrejas. Havia anos que a religião estava em declínio, com muitos templos abandonados ou convertidos em estabelecimentos comerciais. O secularismo tomou conta do povo. Eu considerava a nova era como a renovação da esperança que preencheria o vazio espiritual daquela gente. Certa manhã, durante a meditação, fui instruída a fazer uma peregrinação à famosa Catedral de Canterbury, a igreja-mãe da denominação anglicana mundial. Passei um dia maravilhoso dentro da catedral e gastei o dia inteiro visitando aquela grande igreja histórica, com seus arcos maciços e paredes de pedra. Meditando no santuário, recitei orações esotéricas em invocações e realizei um ritual imaginário, no qual visualizei a catedral, bem como todas as igrejas que dela saíram, sendo iluminadas pela luz de Cristo, entre aspas, canalizada pela hierarquia dos guias. Visitei várias outras grandes catedrais. Em cada ocasião, gastei tempo meditando e orando no santuário, encerrando a sessão com invocações esotéricas e rituais metafísicos imaginários. Cidade do Vaticano do movimento da nova era. É assim que se descreve Findhorn. Após a chegada, fiquei profundamente impressionado com aquela comunidade de quase 400 pessoas, localizada numa bela região dos planaltos escoceses. Satanás construiu ali um paraíso para os seus seguidores da nova era. Uns 6 meses depois da minha chegada à Inglaterra, a voz interior da meditação me dissera que eu deveria visitar aquela Meca da nova era. Segundo a vaga lembrança que eu tinha, Findhorn era um pequeno centro cristão de retiro, localizado no norte da Escócia. Muriel me havia comunicado a mensagem de que eu visitaria Findhorn, mas na verdade eu me esquecera completamente daquela profecia depois de minha partida dos Estados Unidos. Fazendo as malas, fui de carro para a região norte da Escócia, onde eu havia localizado a vila de Findhorn no mapa. Eu planejava ficar em Findhorn apenas uns 2 dias, mas os guias tinham outros planos. A cidade do Vaticano da Nova Era começou em 1962, num pequeno trailer que abrigava 3 adultos e 3 crianças. A partir desse humilde começo, Satanás operou um milagre na edificação dessa instituição educacional pioneira da nova era.
A comunidade agora compreende um grande estacionamento para casas rodantes, com amplos jardins, prédios da comunidade, um hotel de 87 quartos que parece um lindo castelo, um belo auditório com instalações para apresentações artísticas, uma casa publicadora com gráfica e várias mansões imponentes rodeadas de vastos jardins. A comunidade já sediou conferências internacionais e milhares de visitantes passam por suas portas para frequentar os cursos oferecidos. Essa comunidade não é um bando de hippies. A maioria das pessoas que conheci era formada de profissionais com curso universitário. Durante minha estada, fiz amizades com um ex-padre jesuíta, um professor de seminário e vários psicólogos, para relacionar apenas alguns. Os membros e convidados dessa comunidade vieram do mundo todo, especialmente dos Estados Unidos, Europa e Austrália. Havia também um grupo de visitantes do Brasil, que havia se formado como resultado do trabalho de um membro veterano da Findhorn, o qual visitou o Brasil várias vezes para ajudar a promover o movimento da nova era no continente sul-americano. O principal dogma da filosofia de Findhorn é a ideia de que uma energia de Cristo ou consciência de Cristo reside dentro de cada pessoa. Se as pessoas meditam, podem ter acesso a essa fonte infinita de sabedoria dentro de si mesmas, conhecida como o Eu Cristo, ou o ego superior. O alvo dos ensinos de Findhorn é treinar as pessoas para que se coloquem em sintonia com o Cristo interior e o utilizem como guia de sua vida. Aquilo que originalmente julguei ser uma visita de 2 dias tornou-se uma experiência de 2 meses e sem indicações de que eu deveria partir. O meu guia da meditação continuava dizendo que eu deveria ficar na comunidade e participar de seus cursos de longa duração para visitantes. Isso incluía trabalhar para departamentos dentro da comunidade. Durante a maior parte do tempo, trabalhei no departamento de publicações, ajudando a imprimir e manufaturar os vários livros, brochuras e revistas da nova era publicados em Findhorn. Esses incluíam Reflections upon the Christ, de David Spangler, e Earth at Omega, de Donald Keyes, sendo que este último defendia a ideia de um governo mundial como meio de transformar o mundo e resolver os problemas cruciais que ele enfrentava. Keyes é fundador dos Cidadãos Planetários, uma organização da nova era em âmbito mundial, que busca mudanças através de procedimentos políticos. Por longo tempo, ele tem sido consultor das Nações Unidas. A supervisora dos colaboradores visitantes do departamento de publicações era uma encantadora anciã que morava em Findhorn e fazia muitos anos. Certa vez, ela me confidenciou que era cristã e que considerava Jesus Cristo como seu guia. Conheci outros membros da comunidade que haviam sido professores de Bíblia. Um deles havia sido sacerdote. Aparentemente, em algum ponto da sua jornada cristã, haviam tomado uma direção errada. Como parte do discurso de orientação de 2 meses, designado para integrar as pessoas como membros permanentes da comunidade, pediram-me que comparecesse a uma entrevista com 2 membros do departamento pessoal. Isso os ajudaria a decidir se eu podia ser aceito como membro regular. Depois de explicar minha situação e responder às perguntas deles, nós 3 fizemos uma meditação de grupo. Durante a meditação, uma luz intensa brilhou em minha fronte. A energia foi tão forte que a poltrona onde eu estava sentado parecia vibrar. Isso me deu a confiança de que o meu pedido para tornar-me membro regular tinha a aprovação divina, entre aspas. Jay, um canadense barbudo e de compleição delgada, era o chefe do departamento de pessoal. Começou a falar durante a sessão de meditação. Atendendo aos melhores interesses do eu superior de Will, que conselho se pode dar? Ele parecia estar pedindo orientação ao mundo espiritual. Seguiu-se mais um período de silêncio. Em minha própria mente, ouvi as palavras: sim, existe aprovação divina para que ele se integre. Jay encerrou a meditação e confirmou que havia recebido uma sinalização positiva.
segundo a qual era da vontade de Deus que eu me tornasse membro. Comecei a ver a minha função na vida como sendo um tipo de sacerdócio. Rejeitei minhas aspirações do passado, sucesso profissional, tranquilidade financeira e posição social, e aceitei a nova imagem de trabalhar humildemente para Deus, num papel de um monge da nova era, vivendo uma vida de simplicidade e praticando boas obras. Consagrei-me à obra de erguer a humanidade através do serviço desinteressado. Permitiram-me fazer parte da equipe de publicações como membro permanente da comunidade. Fiquei feliz por integrar a primeira organização mundial da nova era e eu aguardava a maravilhosa oportunidade de trabalhar para os guias. Um desespero devastador tomou conta de mim. Havia acabado de acordar pela manhã e soubera misteriosamente que precisava deixar Findhorn e voltar para Los Angeles. A novidade repentina e totalmente inesperada me arrasou. Fazia apenas uma semana que eu me tornara membro permanente da comunidade. Não me pergunte como fiquei sabendo, mas tornou-se claro que meu tempo em Findhorn estava terminando e que os guias queriam que eu voltasse para o caminho iluminado. Foi como se a ideia de partir houvesse sido implantada em meu cérebro enquanto eu dormia. Lembrei-me de ter lido que os guias têm a capacidade de plantar padrões de pensamento na mente de um discípulo durante o sono. Quando o discípulo desperta, esses padrões de pensamento manifestados como poderosas ideias exigem atenção e ação. Concluí que um padrão de pensamento fora com certeza implantado em minha mente naquela noite. Já estava gostando de viver em Findhorn. Havia feito amizades e não queria deixar um paraíso como aquele. Depois de morar nos belos planaltos da Escócia por 6 meses, detestei a ideia de retornar para a poluída e congestionada Los Angeles. Finalmente, levantando-me da cama, vesti-me e fui para o santuário. Precisava fazer um bocado de meditação antes de dispor-me a abandonar meu lar querido. Durante os dias subsequentes, passei horas e horas no santuário, em silenciosa contemplação. Por alguma razão, sentia náuseas por causa da preocupação e apreensão diante da perspectiva de voltar para Los Angeles. Mas a voz interior da meditação confirmava constantemente que eu precisava mudar-me. Finalmente concluí que, se quisesse continuar servindo meu amado guia, não teria outra escolha senão obedecer à orientação recebida. Que pensará Jay no departamento de pessoal? Perguntei a mim mesmo. Acabara de prometer-lhe que ficaria em Findhorn por pelo menos 1 ano, sendo que a voz interior do meu ego superior não me permitia contar aquelas pessoas que eu era discípulo pessoal de Jiju. Precisava arranjar uma explicação plausível para minha abrupta mudança de planos. Constrangido, aproximei-me de Jay enquanto ele estava na fila do refeitório da comunidade. Jay, tenho uma notícia má para você. Preciso deixar a comunidade. Bem, para mim não é realmente uma surpresa, respondeu Jay. Por que você não vem falar comigo amanhã? Felizmente, ele entendeu minha situação difícil de ter recebido uma orientação inesperada de Deus, entre aspas. Pude partir com a reputação intacta e com a certeza de que as portas continuariam abertas se eu quisesse retornar no futuro. 2 anos mais tarde, voltei para uma visita, surpreendentemente como um cristão nascido de novo e com uma mensagem evangélica de salvação por meio de Jesus. Fim do capítulo 6.